Eu e você vamos pregar o Evangelho e vamos ser usados poderosamente por Deus para pregar o Evangelho, e nós vamos ver as vidas sendo ganhas, frutos sendo ganhos para a glória de Deus. Lucas 10, verso 1, abra sua Bíblia comigo, você pode olhar na tela. Lucas 10, verso 1, eu vou ler na Nova Versão Internacional, tá bom? Diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 72, essa tradução fala de 72, a maioria das traduções fala de 70, né? 72, e enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir, e lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Diga comigo: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas eu creio que nessa noite Deus vai levantar mais trabalhadores, aleluia. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Para onde estão indo os 70? Como cordeiros, eles estão indo entre os lobos. Não leve bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saudem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Eu não sei se você faz isso, mas normalmente eu faço isso. Quando eu vou na casa de alguém, quando eu vou entrar, eu falo: paz seja nessa casa, porque é uma direção dada pelo Senhor. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Aqui é uma questão, irmão. Eles estavam indo pregar o Evangelho como missionário, os 70 estavam indo pregar, lugar desértico, distante. Algumas casas se abririam para ouvir o Evangelho, e ali, você sabe, a pessoa recebe o Evangelho, recebe a palavra de Deus, e faz uma pergunta: você não quer tomar um cafezinho? Tem um bolinho aqui também. Então Jesus está falando: pode comer lá o pão, o bolinho, aquilo que vai ser ofertado. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Isso aqui minha mãe já me ensinou há muito tempo. Quando você for na casa de alguém te servir algo, coma. Amém? E 9, cure os doentes que ali houver, e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto: o reino de Deus está próximo. Eu digo, naquele dia haverá mais tolerância com Sodoma do que aquela cidade. Ai de vocês, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês os fossem Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrido-se de cinzas. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades, inferno. Aquele que dá ouvido a vocês está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Saiba que você é um enviado de Deus, meu irmão. E quando alguém rejeita você, que está pregando o Evangelho, está rejeitando Cristo. E quando alguém rejeita você, rejeita Cristo, rejeita o Pai. 17 diz assim: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Eles estavam felizes. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para o quê? Pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo nada lhes fará dano. Diga comigo: nada vai me fazer dano. Contudo, entretanto, todavia, presta atenção, alegrem-se, não porque os espíritos submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no céu. O seu nome está escrito no livro da vida. Naquela hora Jesus exultou no Espírito Santo e disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos cultos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado.
todas as coisas me foram entregues por meio do Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho lhe quiser revelar. Quantos aqui conhecem a Cristo? Cristo se revelou. É porque o Pai que quis revelar a Cristo a você. Diga glória a Deus. Então nós vamos falar aqui sobre o Evangelho, falaremos aqui sobre a pregação do Evangelho e as consequências eternas. Eu e você fomos chamados para pregar o Evangelho. Deus, Ele fez uma obra maravilhosa na minha vida e na sua vida, e nós recebemos uma missão, nós recebemos um ministério. Deus vai usar a sua vida de forma poderosa. E o primeiro ponto que eu quero falar para você, põe para mim na tela que está cortando aqui. Primeiro ponto que eu quero dizer para você, o importante comissionamento da obra. Nós fomos chamados e comissionados para uma grandiosa obra. Mas presta atenção, nós somos chamados para uma obra maravilhosa, para ganhar vidas para o Senhor Jesus. Nós somos chamados para entrar nas casas, para levar o Evangelho e para que vidas sejam transformadas. Mas é interessante que tem um instituto muito sério, Instituto Moody, que ele diz que apenas 5% dos crentes já ganharam uma vida para Jesus. Isso quer dizer que 95% dos crentes nunca ganharam uma vida para Jesus. Eu quero crer que na igreja em célula esse índice é um pouquinho maior, mas vamos dizer que 30% dos crentes ganharam uma vida para Jesus. Eu não vou fazer a pesquisa aqui para não te constranger, né? Quem já ganhou uma vida para Jesus? Eu não quero fazer essa pesquisa aqui para te constranger, mas eu quero perguntar para você, e que você possa responder no seu íntimo: você já ganhou uma vida para Jesus? Você já pregou o Evangelho, e você já apresentou o Evangelho para alguém, e fez uma oração, levou a pessoa a fazer uma oração, entregando a vida dele para Jesus, a vida dele para Jesus? Eu não quero fazer a pesquisa, mas quero fazer a pergunta para você: você já ganhou uma vida para Jesus? Sim ou não? Se você já ganhou, qual foi a última vez que você ganhou uma vida para Jesus? Porque eu creio que alguns já ganharam vida para Jesus, mas já faz muito tempo. Eu quero dizer para você, Deus quer usar a sua vida de uma forma poderosa. Sabe por quê? Porque você foi chamado, porque você foi comissionado. O Senhor, Ele levou, né? Ele chamou esses 70 e Ele enviou. Ele chamou esses 70 e Ele enviou para pregar o Evangelho. Mas presta atenção, Lucas 10, verso 2, diz assim: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Isso foi dito há mais de 2000 anos atrás. Será que mudou? Ou será que continua sendo assim? Irmão, eu consigo enxergar uma grande colheita. Eu particularmente, você pode pensar diferente em relação a isso a mim, porque não é claro na Bíblia, e tem várias formas de pensar em relação a isso, mas eu creio que nos últimos tempos haverá uma grande colheita. Alguns acham que não, alguns acham que a coisa vai de mal a pior, e cada vez a coisa vai degringolando mais para a igreja, e vai ficando pior. Eu acredito que o mundo vai ficando cada vez pior, mas eu creio que no final, sabe, haverá uma grande colheita. E aí eu quero dizer para você, hoje eu acredito que nós estamos vivendo os últimos dias, e eu particularmente consigo enxergar o coração do Pai com o desejo de salvar muitas vidas, salvar sua família inteira para Jesus, salvar as pessoas que estão ao seu redor. Mas aí eu olho para esse versículo e vejo que ele continua sendo atual. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E nesta noite eu creio que Deus está chamando trabalhadores. Jesus, Ele chama esses 70 seguidores para ir à frente, para abrir caminho. Jesus iria passar por esses lugares, e Jesus envia essas pessoas para pregar o Evangelho. E aí, que eles pudessem ali pregar o Evangelho, que eles pudessem ser usados pelo poder de Deus para curar os enfermos. Mas presta atenção, eu e você estamos vivendo os últimos dias, e como esses 70 foram, como a grande comissão foi enviada, eu e você fomos enviados também. E vou dizer, Jesus vai voltar, e nós estamos preparando a volta do Senhor Jesus. E eu creio que eu e você seremos usados de uma forma poderosa. Em primeiro lugar, a preparação para esta obra. Nós vemos Lucas 10, verso 1, diz assim: depois disso o Senhor designou outros 72 e enviou de 2 em 2 adiante dele todas as cidades e lugares por onde estava prestes a passar. Aqui nós vemos que Jesus, Ele não envia ninguém sozinho. Por isso, não ande sozinho. Não faça a obra de Deus sozinho.
A vida cristã não é uma pessoa sozinha fazendo. Então, o próprio Jesus enviou de 2 em 2. Nunca faça uma visita para alguém sozinho. Sempre vá com mais uma pessoa. Por quê? Porque você, é a forma que Jesus nos direciona, é a forma que é mais segura, e eu creio que Deus ele vai usar a sua vida. Tem muitas pessoas que serão libertas das garras de Satanás através da sua vida. Então, eu não sei se você já foi fazer uma visita, se você já foi evangelizar, se você já foi convidar pessoas para o encontro com Deus. Não apenas convide pessoas para vir no prédio, na igreja ou no encontro. Isso é importante, mas você deve testemunhar Cristo. Você deve levar as pessoas e entregar a vida delas para Jesus. Presta atenção, a maioria das pessoas estão fechadas para vir para o prédio da igreja, para abandonar a sua religião. Mas a maioria das pessoas estão abertas quando ela ouve o evangelho de entregar para Cristo. Então, não necessariamente as pessoas precisam vir para um prédio primeiro, ou ir para um encontro primeiro para Deus fazer a obra. Deus pode te usar através do seu testemunho para que essas vidas sejam transformadas, para que Deus entre no coração delas, na vida delas, transforme a vida delas. Aí a consequência da transformação serão que elas vão vir para a igreja local, para o culto, para o encontro. Eu vejo que a maioria das pessoas, às vezes, e crentes, está errado isso, elas acham que a responsabilidade é do pastor, que está num prédio, e que de repente recebe um salário que é tempo integral. Ele é responsável, ele foi comissionado. Mas presta atenção, eu e você fomos chamados, fomos comissionados. Coloca para mim 2 Coríntios 5, 18, foi que eu separei aí. Coloca para mim aqui na tela. Presta atenção o que a palavra de Deus diz aqui. 2 Coríntios 5, 18 diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Quantos aqui foram reconciliados? Aleluia, você foi salvo. Ele te reconciliou por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Você foi reconciliado. Por quê? Porque você tinha sido desligado, desconectado. Você estava afastado de Deus. Isso é a consequência do pecado. Mas aí Jesus, ele te reconciliou, ele te recebeu, ele te perdoou, te regenerou, transformou, fez de você filho. Mas presta atenção, ele te reconciliou para quê? Para que você pudesse agora ter um ministério. E o seu ministério e o meu ministério é o ministério da reconciliação. O que é isso? É que você vai levar muitas vidas para Jesus. Através da obra que Deus fez na sua vida, muitas pessoas virão. Irmão, eu sei que eu já falei isso, vou falar de novo. Deus não está chamando grandes pregadores. Pregar como eu estou pregando aqui não é para todo mundo. É para alguns. Deus, ele chama testemunhas. Nem todo mundo vai ser um grande pregador, mas eu vou dizer para você, todo mundo foi chamado para ser testemunha. Você pode contar o seu testemunho. É muito fácil você dizer quem você era, como era a sua vida, o vazio existencial que você tinha, e depois você compartilhar como Cristo foi revelado a você, e aí você dizer como você é hoje. E você poder dizer o que Deus fez, transformou, como você vive hoje. E você poder falar para a pessoa: você não quer receber esse mesmo Jesus que transformou a minha vida? Então, fala para a pessoa que está do seu lado: você foi chamado para ser testemunha. Aleluia. A Bíblia diz assim: é melhor serem 2 do que 1. Quando um cai, o outro levanta. Eu creio, irmão, que Deus está separando eu e você para fazer uma obra grandiosa. Quantos são casados aí? Aleluia. Então, você e sua esposa vão evangelizar, ganhar pessoas. Eu sei que evangelizar, você pensa que é ir na praça e ficar gritando com uma Bíblia na mão. Mas eu vou dizer para você, também é. Mas eu vou dizer para você, não é a forma mais eficiente de evangelizar. Eu nem acredito que... Eu vou dizer para você, eu prego aqui, mas eu não consigo ir na praça e ficar gritando. Na verdade, eu não tenho nem esse encargo. Às vezes, já teve caso, né? De pessoa pegar no meu pé: pastor, o senhor tem que ir. Tinha uma irmã que estava pegando no meu pé: o senhor tem que ir na Cracolândia pregar. Eu falei: irmão, eu não recebi isso, ministério. Eu sei que as pessoas lá precisam de Jesus, mas tem lá associações, tem irmãos, tem pessoas que estão fazendo essa obra, que foram chamados para isso.
Não adianta eu querer ir lá, porque Deus me entregou uma obra que é minha, que Deus entregou uma responsabilidade que é minha. Não adianta eu tentar fazer algo que Deus deu para outro. Deus não deu esse ministério para mim, Deus não deu esse encargo para mim. Deus deu outros encargos, e eu preciso fazer o que Deus me deu. Eu fazendo o que Deus me deu, eles fazendo o que Deus deu para eles. No final das contas nós vamos ganhar almas para o Senhor Jesus. Olha, presta atenção nessa pesquisa aqui. Quantas pessoas aqui foram ganhas para Jesus porque através da televisão, viu? Tá? Ligou a televisão e aí aceitou Jesus? Levanta a mão bem alto, pode levantar. Seu José, deixa eu ver quem mais. Seu José e seu José. Então tem uma pessoa que foi ganha através da TV. Quantas pessoas foram ganhas aqui através de programa de rádio? Você ligou o seu rádio lá, tinha alguém pregando, e aí você... Quantos? Uma pessoa também. 2 pessoas, glória a Deus. Temos 2 pessoas que foram ganhas através de programa de rádio e uma através de TV. Quantas, aí podia colocar outras coisas. Quantas pessoas foram ganhas através do ciclo de relacionamento? Pessoas que você conhece, que pregou o evangelho para você e você veio para Cristo. Quantos aqui através? Irmão, olha para o lado aí. Quantos foram ganhos? Basicamente todo mundo. Você foi ganho porque alguém se levantou para ser testemunha. Irmão, vou dizer para você, você consegue entender o quanto seu ministério às vezes é mais importante do que o meu? Eu estou aqui, lógico que eu vou ganhar vidas para Jesus através do meu oikos também, mas eu estou aqui para te capacitar, para te dar ferramentas, para te encorajar, para te instruir. A grande força da igreja, dentro desse sentido que eu estou falando para você, não está dentro desse prédio. Aqui é um lugar que você está sendo preparado. Aqui é um lugar que você está recebendo munições, instruções, encorajamento. A grande força da igreja é quando nós sairmos por aquela porta. Nós vamos ter um encontro no próximo final de semana. Então, eu vou dizer para você, ser bem sincero, se nós vamos levar 1 vida, 2 vidas, 100 vidas ou 200 vidas, não tem nada a ver com o que nós estamos fazendo aqui agora. Não são as vidas que estão aqui, é o que nós vamos fazer quando a gente sair desse prédio. É se nós recebermos um encargo da parte de Deus, nós saímos para testemunhar, irmão, nós vamos abalar o inferno. Aleluia. Em segundo lugar, a oração intercessora pela obra. Diz assim a palavra de Deus no verso 2: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Irmão, eu oro para que Deus nos dê trabalhadores. Quantos são líderes de célula aqui? Quantos tem uma célula? Que Deus possa enviar trabalhadores para a sua célula. Os líderes são pessoas muito especiais. São pessoas com encargo, são pessoas que entenderam o ministério. Mas o mesmo sentimento que eu estou tendo aqui, estou falando para você, eles têm também. Eles olham para o lado e falam, eles precisam entender que eles receberam um ministério. Eles precisam entender que não sou eu, líder, que sou responsável de fazer as coisas acontecer nas casas. Não é o pastor que é responsável apenas de fazer a coisa acontecer no prédio. Não, nós somos a igreja de Jesus. Temos que orar para Deus enviar mais trabalhadores. Na verdade, eu vou dizer para você, os trabalhadores, os principais nem vão vir ainda, já estão aqui dentro. É uma questão de despertamento. É uma questão de você se levantar nessa noite e dizer, eis-me aqui, Senhor, eu vou me levantar como um trabalhador. Eu vou me levantar para pregar o evangelho. Eu vou me levantar para testemunhar. Eu vou me levantar para ganhar a minha família para Jesus. Aleluia. Eu creio que Deus vai usar a sua vida. Está aqui um câmera na minha frente, está filmando, Tom Everton. Posso contar seu testemunho? Se não podia, como é que você vai falar que não pode, né? O discipulador dele, o pastor dele, estava pegando no pé dele. Você tem que liderar a célula. E ele é uma pessoa fantástica, né? Uma pessoa muito preciosa, está aqui filmando. Mas ele é o cara da manutenção. Ele queria só arrumar. Pastor, o que tiver quebrado eu arrumo. Então ele ficava aqui no culto rodando e vendo o que estava quebrado para consertar. Um dia ele ficou tão irritado, chateado com o discipulador e o pastor dele de rede, que ele veio conversar comigo. Pastor, eu não aguento mais, eu não quero liderar. Eu quero fazer conserto. Eu posso ficar nessa igreja ou não posso? Porque eu quero consertar. E eles querem que eu vou liderar. Eu falei, irmão, você pode consertar.
Aí eu falei para ele, se você não tem esse encargo agora de liderar, amém, conserta. Mas vou dizer para você, vai chegar uma hora que vai chegar um encargo. Você vai entender que você recebeu um ministério da parte de Deus, e aí você vai liderar. Ele falou, mas eu posso consertar? Eu falei, pode consertar, mas nós vamos orar para você liderar. E consertar e liderar. Passou pouco tempo, ele entendeu, através de uma pregação aqui, ele entendeu que Deus iria salvar a família dele, mas que ele precisava se levantar. Ele precisava responder à grande comissão, ele precisava responder aquilo que Deus entregou. Ele se levantou, e aí, agora é um líder de célula, e está ali fazendo reunião com toda a sua família. Aleluia, glória a Deus. Irmão, o campo é um mundo, e precisamos de mais pessoas. Eu não sei o que você está fazendo nessa igreja local, o que você está fazendo para o reino de Deus. Você fala, pastor, eu posso vir só no culto de domingo e ficar sentado e ouvir o senhor pregar? Ou tem que ir embora dessa igreja? Não, você pode ficar aí, irmão. Mas eu vou te contar um segredo. Uma hora você vai entender que Deus te entregou um ministério. Uma hora você vai entender que Deus ele quer te levantar, e através da sua vida, toda a sua família vai ser salva. Um momento você vai entender, sabe, que Deus tem uma obra para realizar através da sua vida. Eu quero dizer para você que alguns trabalhadores estão aqui. Algumas pessoas que o Senhor vai usar para ganhar muitas vidas para Jesus estão aqui. Devemos também clamar para que o Senhor da Seara mande obreiros da Seara. Por quê? Muitos estão aqui, mas eu creio que muitos vão chegar. Vou te dar uma ferramenta agora para você, líder de célula, uma oração poderosa. Ora para Deus te dar pessoas chaves. Tem pessoas que vêm para Jesus e Ele traz a família inteira. Tem pessoas que vêm para Jesus e traz o time de futebol inteiro. Tem pessoas que vêm para Jesus e traz a galera da academia inteira. Então cada um tem a sua banda, a sua tribo, tem o seu bando aí. E tem pessoas que são chaves. Tem pessoas que nós ganhamos para Jesus e arrastam muitas pessoas. Senhor, nos dá pessoas, nos dá trabalhadores. Eu creio que Ele vai dar. Em terceiro lugar, a perigosa natureza da obra. Irmão, nós somos chamados para uma obra muito perigosa. Então, alguns acham que ser homem-bomba é muito perigoso, e tem muitas obras muito perigosas. Mas Lucas 10, verso 3 diz assim: vão, eu estou enviando como cordeiros entre lobos. Fala para o irmão que está do lado, você é um cordeiro, mas está sendo enviado entre os lobos. Por quê? É o mundo. O mundo quer te devorar, o mundo quer te destruir. O mundo, muitas vezes, eu vou dizer para você, ele vai reagir de uma forma ruim. Mas presta atenção, foi Deus que te enviou, Deus ele vai te sustentar. Você é lobo, você é cordeiro, você é filho de Deus, você é discípulo de Jesus. Foi Deus que te enviou, é Deus que te comissionou. Ele está dizendo para você: não leva a bolsa, não leva alforje, não leva dinheiro, não leva nada. Por quê? Porque eu vou te sustentar. Hoje nós levamos a bolsa, a carteira, né? Chegamos de carro, glória a Deus. Hoje nós temos mais conforto para fazer a obra de Deus, glória a Deus e aleluia. Mas não mude, Deus vai cuidar de cada detalhe. Uma vez Deus deu uma palavra para o pastor Silvio, eu não sei, talvez no ano de 1999, que as pessoas que iriam mais prosperar são as pessoas que seriam colunas dessa igreja. E eu vejo que as pessoas que permaneceram e as pessoas que se tornaram colunas desta igreja são pessoas que prosperaram. Sabe, prosperar não é só ter dinheiro. Ter dinheiro é bom, mas prosperar, ter um casamento bom, ter filhos bons, sabe, ter uma alegria no seu casamento. Então prosperidade fala de muita coisa. Eu vou dizer para você, as pessoas que mais prosperam, que mais prosperaram nessa igreja, são aqueles que são colunas, são os líderes dessa igreja. Sabe por quê? Porque eles estão buscando a Deus em primeiro lugar, o reino de Deus, e aí Deus está abençoando, Deus está acrescentando. É um fato, Jesus envia os seus discípulos no meio dos lobos. Para quê? Para pegar o evangelho. Isso significa que eles enfrentarão perigos. Naquela época tinha muitos perigos, mas hoje nós temos perigos também. Não tem ninguém sendo cerrado ao meio aqui no Brasil. Não tem ninguém, sendo morto, jogado os leões. Aqui no Brasil não temos. Mas nós somos rejeitados. Às vezes zombam da gente. Talvez você no seu trabalho, em algum momento, já foi chamado a atenção porque você foi compartilhar o evangelho com alguém. Então, você pode passar
por muitas situações ruins e difíceis, porque você se posiciona como um crente. Eu vou dizer para você, faz parte. Você foi enviado como um cordeiro em meio aos lobos. Não é possível realizar a obra de Deus de forma indolor, sem desafios, provações e dificuldades. Se você se levantar como um discípulo, se você se levantar para pregar o evangelho, vai ter dor, vai ter desafio, vai ter confronto, vai ter provação, vai ter dificuldade, mas eu vou dizer para você, Deus vai te sustentar. Vidas serão ganhas. Irmão, muito mais fácil viver, né, com Jesus, numa igreja local, descompromissado, vem só de domingo, vem aqui, senta, ouve uma palavra, vai embora, aí lembra no próximo domingo que é crente. É muito mais fácil viver assim, mas essa não é a vida cristã. Não é isso que Deus planejou para você. Deus, Ele te salvou, Ele te reconciliou e Ele te deu um ministério. E aí você foi chamado para desenvolver esse ministério. Quantos estão disponíveis aqui para exercer esse ministério? O chamado de Jesus não é para os covardes. O chamado de Jesus é somente para os corajosos. Irmão, não tem como fazer a obra de Deus com covardia. Primeiro que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Então, o grande segredo para mim e para você é sermos cheios do Espírito. Porque aquele que é cheio do Espírito é cheio de coragem. Então, para pregar o evangelho e fazer a obra de Deus, precisamos ser cheios do Espírito. Irmão, ser cheio do Espírito é a melhor coisa que vai acontecer. Quando nós estamos cheios do Espírito, a gente não olha para o tamanho do gigante, a gente olha para o tamanho do nosso Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito, a gente não olha para as nossas deficiências, mas a gente olha para o Espírito Santo que vai se mover, está se movendo através das nossas vidas. Então eu e você fomos chamados para essa obra. A obra de Deus é uma obra sublime, grande, poderosa, eterna, maravilhosa. Mas fala para o irmão que está do seu lado, mas não é fácil. Por quê? Porque vai tirar você do seu conforto, vai tomar tempo seu, vai mexer na sua agenda, vai mexer na sua questão financeira, vai tirar um pouquinho do tempo, o seu tempo com a sua família, vai tirar um pouquinho do tempo que você podia ganhar dinheiro lá, você vai estar fazendo a obra de Deus. Então é sublime, mas não é fácil. É somente para os corajosos, é somente para aqueles que entenderam. Mas presta atenção, você está fazendo uma obra eterna. O que adianta, né, construir muita coisa nessa terra? O que adianta ter muita riqueza aqui? O que adianta ter muita sabedoria, muito conhecimento e chegar diante de Deus sem nada? Presta atenção, Deus nos chamou para um ministério maravilhoso. Que eu e você, que nós possamos ser usados por Deus, ainda que nós vamos andar no meio a lobos, ainda que nós vamos andar no caminho que tem serpentes, mas eu recebi do Senhor a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Jesus, ele sofreu perseguição, luta, oposição, inimigos, fúria, o diabo se levantou. Assim aconteceu com os discípulos, assim aconteceu com os 70, assim aconteceu com os grandes homens de Deus. Presta atenção, vai acontecer com você também. Então é para os corajosos, é para aqueles que foram chamados. Em quarto lugar, a urgência absoluta da obra. O verso 4 diz assim: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, não saudem ninguém pelo caminho. Então a obra é urgente, não dá tempo de ficar carregando muito peso, não. A obra, ela é urgente. E aqui o saudar pelo caminho, né? Os 70 foram enviados, né? E ali, na cultura da época, não era simplesmente a questão de saudar e cumprimentar como a gente faz, né? Do outro lado da rua sauda. Não, os judeus, eles na época, eles paravam, eles se cumprimentavam, eles ficavam um tempo confraternizando e conversando. Jesus fala: não, foco na missão. Não vai ouvir o que as pessoas têm para dizer para você. Eu te entreguei um ministério, eu te entreguei uma missão. Vai fazer a obra que eu confiei nas suas mãos. A obra é urgente e não permite distrações. Irmão, o que mais nos atrapalha, sabe o que é? As distrações. São coisas que não são pecado, mas que roubam o nosso tempo. Não é pecado, mas nos distrai. Tem muita coisa que não é pecado, mas vou dizer para você, causa distração na nossa vida. Rouba o nosso tempo, rouba a nossa energia. Conhece pessoas que não têm disposição para fazer a obra de Deus, mas tem disposição para passar um dia inteiro no Netflix?
Conhece pessoas que não têm disposição, sabe, para pregar o evangelho, ir numa reunião de célula, mas fica 2 horas correndo no campo de futebol? Conhece pessoas que não têm disposição para pagar uma ficha de encontro, mas gasta dinheiro com um monte de coisa supérflua? Então, presta atenção, cuidado com as distrações, cuidado, sabe, com aquilo que nos rouba o tempo, a prioridade. Irmão, Deus entrou na nossa vida, mudou, transformou a nossa vida. Agora Deus vai nos usar para ganhar muitas vidas para Ele. Mas uma estratégia de Satanás é nos distrair. Quero fazer uma pergunta para você: quanto tempo do seu dia você está disposto a entregar para Jesus, para poder pregar o evangelho, para poder ganhar pessoas para o Senhor Jesus? Irmão, hoje é mais fácil. Hoje você não precisa às vezes nem sair de casa. Você consegue evangelizar enviando um WhatsApp, uma mensagem de áudio, investir na vida dos seus familiares, mandar um versículo, mandar uma palavra, orar, mandar uma oração. E você consegue hoje da sua casa, no conforto da sua casa, investir na vida de pessoas, sabe? Aí essas pessoas podem te procurar em alguns momentos de dificuldade, ou pegar um final de semana, um sábado, pegar um momento, chamar alguém para comer uma pizza na sua casa. Vai custar aí, sei lá, R$200 para você fazer um jantar, uma pizza. Mas, irmão, vale a pena gastar R$100, R$150, R$200, mas ganhar a sua família para Jesus. Está disposto, às vezes, a abrir mão de algo? Sabe, pastor, mas eu queria pegar esses R$100 e ir com a minha família para o shopping. Vai, é bênção, glória a Deus. Mas em algum momento, pega esse recurso e investe em alguém para ganhar uma vida para Jesus. Se aproxima dos seus familiares, se aproxima dos seus amigos. Invista tempo na evangelização. A obra é urgente, mas não precisamos de ser antissociais. A maioria das pessoas que não nos conhece, não conhece o evangelho, não conhece os crentes, acha que é chato ser crente, é pesado ser crente. E tem alguns que são mesmo, né? Tem alguns crentes que são chatos, tem crente que é pesado, tem crente que vai lá para falar que a pessoa vai para o inferno. E tem quem não conhece a Cristo, não conhece o evangelho, às vezes a questão é que ele já viu muita coisa ruim. Que você não seja esse, que quando as pessoas olharem para você, elas sejam uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Quando ele olhar para o seu casamento, que ele veja você apaixonado pela sua mulher, sabe? Porque foi isso que Deus conquistou para mim e para você. Quando as pessoas olharem para nós, que elas possam ver Cristo. E quando nós formos conversar com essas pessoas, que nós vamos falar, né, do pecado, da consequência do pecado, mas que nós possamos falar com graça. Ninguém vai vir para Jesus por causa de ameaça, uma arma na cabeça, e você tem que... Não, as pessoas vão vir para Jesus através do poder de Deus. Que Deus, que eu e você, que nós possamos ministrar, né, para essas pessoas com muita graça. Deus, Ele usa a minha vida e a sua vida para pregar. É interessante que tem gente que é antissocial e às vezes vai direto para o confronto. Eu sei que tem um tipo de evangelização, tem gente que é o Pedrão, né? O Pedrão vai com os 2 pés no peito, em alguns casos talvez dê certo, né? 2 pés no peito, arma na cabeça, entrega a vida para Jesus. Em alguns casos dá certo, mas na maioria deles não é assim. Eu não sei como foi com você. Qual foi o seu estilo de evangelismo? Quantos aqui foram com ameaça de morte, 2 pés no peito que você veio para Jesus? Veio 1, 2, 3, aí tem alguns casos que foi assim, caso de ameaça. Quantos foi o evangelho da graça, uma pessoa carinhosa que pregou para você aí? A grande maioria, tá vendo? Irmão, é bom pregar e fazer pesquisa que dá para perceber. Então nós temos umas 4, 5 pessoas que foi com os 2 pés no peito. Quem foi, Bíblia? Não fui eu não, né? Ah tá, glória a Deus. Tem coisa que a gente não lembra mais, a gente já aprontou também, né? Fala para o irmão que está só, já aprontou muito também, viu? Eu acredito que você que tem aí 10 anos, 15 anos, 20 anos de crente, você já foi terrorista também. Então tenha paciência com os crentes terroristas, mas não seja mais esse crente terrorista, né? Vai lá ministrar com graça, por favor. Paulo é alguém que é um exemplo para nós. Ele chega ali na cidade de Atenas, né? Uma cidade que tinha muitas imagens, muitos ídolos, e aí ele vê lá uma das imagens, está escrito o altar do Deus desconhecido. E aí ele é sábio. Ele não chega lá quebrando tudo, não. Ele chega e fala: eu vou entrar por essa porta aqui. Eu vim apresentar e eu sei quem é o Deus desconhecido. Vocês não sabem quem é o Deus desconhecido, mas eu vou apresentar para vocês.
Eles estavam abertos para conhecer o Deus desconhecido, que é o meu Deus e o seu Deus. Irmão, evangelizar é assim, é com graça, com sabedoria, e o Espírito Santo de Deus vai nos capacitar. A obra é urgente, e dependemos do provedor, e não da provisão. Deus é o nosso provedor. Deus, Ele vai cuidar de mim, de você. Às vezes as pessoas acham que precisam da provisão primeiro, né? Mas presta atenção, você vai ser enviado, você vai se dispor, e Deus vai cuidar de você. Amém? Segundo, a estratégia da obra através da evangelização. Em primeiro lugar, a obra da evangelização nos lares. Irmão, como que nós vamos evangelizar? Aonde nós vamos evangelizar? Qual é a forma que dá mais certo de evangelizar? Nos lares. Eu sei que tem pessoas, né? Eu vim mesmo conversando com algumas pessoas, e algumas pessoas dizendo, né, que teve uma pessoa ou outra que não está mais no nosso meio, porque não gosta das células, não concorda com as células. Então fala, você não concorda com as células, você não concorda com a Bíblia. Por quê? Porque a igreja de Atos 2,42 é a igreja nas casas, e ali ainda falava de templo, né? Nas casas e no templo, nas casas e no prédio. Quando nós lemos Lucas 10, verso 5, diz assim: quando você entrar na casa, diga primeiro, paz seja na casa. Jesus, ele manda os 70, ele manda a grande comissão para onde? Para as praças. Para onde? Para as casas. Fala para o irmão que está sendo, é para as casas, irmão. Para as casas. Não tem uma estratégia melhor, não tem uma outra coisa a fazer, senão nós invadirmos as casas. Nós vamos entrar nas casas, nós vamos ganhar famílias inteiras para Jesus. Por quê? Fala para o irmão que está assim, porque Jesus mandou. Irmão, se ele tivesse mandado fazer outra coisa, nós faríamos outra coisa. Mas a igreja que Deus planejou é a igreja no prédio e a igreja na casa. Pastor, mas eu não concordo. Fala com Deus, resolve essa questão com Ele. Eu não tenho nada a ver com isso, eu só estou pregando a palavra de Deus, eu só estou ensinando a forma que Ele estabeleceu. Pastor, mas eu não concordo. Pastor, eu não concordo com o dízimo. Pastor, eu não concordo em ter uma mulher só. Você não concorda com a palavra de Deus. Se você tem tanta discordância com a palavra, irmão, acho que está precisando de Jesus. Porque se o Espírito está dentro de você não testifica a palavra, tem alguma coisa de errado. Quando eu leio a palavra, o meu Espírito testifica com a palavra. Quando alguém prega o Evangelho, prega a palavra. Quando prega coach, prega outras coisas, não testifica nada. Mas quando pega a palavra, quando lê a palavra e me mostra na palavra, e às vezes eu vou dizer para você, a palavra te confronta. Normalmente ela confronta. E aí, irmão, quando a palavra nos confronta, a gente tem que se render à palavra. Estou falando aqui, de repente você está falando, na minha casa não, na minha casa ninguém entra, na minha casa ninguém pisa. Aí a palavra te confrontando, agora você decide, se você faz o que Jesus mandou e abre sua casa, ou você continua com ela fechada. É uma questão, ou abre, ou continua com ela fechada. O padrão de Jesus, abre sua casa, sua família inteira vai ser salva. O padrão de Jesus, vai para as casas pregar o Evangelho, fazer reunião de célula, famílias inteiras serão ganhas. Ah, pastor, não gosto dessa proximidade, não gosto de ir na casa das pessoas, eu acho que é muito pessoal. Irmão, é nas casas que nós vamos pregar o Evangelho e as vidas serão ganhas. O lar é o ponto mais estratégico para a igreja ganhar pessoas para Jesus. Jesus usou esse método. Os apóstolos usaram esse método. Paulo pregava de casa em casa, e nós vamos pregar de casa em casa. Por um tempo a igreja foi roubada. Por um tempo a igreja foi somente para os prédios, para os templos, e deixou das casas. A igreja em células vem para restaurar algo que eu creio que o diabo tinha roubado da igreja. E a igreja, aí ela começou a ser puxante e crescente novamente, a partir do momento que entrou nas casas. E eu creio particularmente que vai ter uma colheita tão grande, que não vai caber nos prédios. Por isso, nós estamos nas casas. Não vai ter como trazer todo mundo para os prédios. Não vai ter pastor que vai dar conta de pastorear o rebanho, as vidas que serão ganhas. Eu creio dessa forma. E o que nós estamos fazendo? Te capacitando, te dando ferramenta, te ensinando, mostrando que você recebeu poder, mostrando que você recebeu autoridade, porque haverá uma grande colheita, e Deus vai usar nossas vidas. Amém? As igrejas que mais crescem, saudavelmente crescem, são aquelas que estão nos lares, são aquelas que estão na casa.
As igrejas mais crescentes e mais saudáveis são as igrejas em células. Tem gente que não fala em célula. Igreja com grupos nos ares. Igreja é célula, irmão. É só para não falar que é igual a gente. Mas Deus chamou cada um de nós para sermos ministros. Temos que ir em todas as casas, independente da situação financeira. Tem casa que a gente vai, irmão, que é casa de rico. Quantos gostam de ir na casa de rico? Aleluia. Mas sabe, casa de rico tem muita coisa boa. Mas se for muito rico, a comida é tão pequena, irmão. É ou não é? Quando você vai na casa de gente muito rica, oh meu Deus do céu, eu vou passar fome aqui hoje. Às vezes a casa de pobre é churrasco, né? É feijoada. Quando é rico e consegue ter essa comida, aí virou coisa linda, aleluia. Então, você tem que saber entrar na casa do rico, você tem que saber entrar na casa do pobre, você tem que sair, nós vamos entrar em todos os lugares. E vou te contar um detalhe que nós lemos aqui, que o evangelho, irmão, é para pessoas simples. O evangelho é para os pobres. Então, muitos ricos virão para Jesus, mas a grande maioria vai ser pessoa como eu e você, que vai ser alcançado pelo evangelho. Diga glória a Deus. Então, independente da situação financeira das pessoas, nós vamos pregar o evangelho. Cuidado para você não ser uma pessoa que escolhe um tipo de peixe para você ganhar. Não, eu só quero ganhar rico. Não, eu só quero ganhar pobre. Não limite o seu ministério. Simplesmente fala: Espírito Santo de Deus, usa a minha vida. Eu quero ter muitos ricos aqui nessa igreja, aleluia. E quero ter muitos pobres também. Mas os pobres vão prosperar. E os ricos vão prosperar ainda mais. Vai ajudar os pobres, vai dar emprego, vai abençoar, vai dizimar, vai ofertar. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então, que eu e você, que nós possamos ser usados por Deus. Segundo, a obra de evangelização nos lares precisa de demonstração de poder. Então nós vamos para as casas. Mas nós precisamos ir como? Com demonstração de poder. Na sua célula tem poder? Se não tem, irmão, vamos orar. Para que o Espírito Santo capacite vocês. Já capacitou, uma questão de ousadia. Diz assim, verso 8: quando entrarem numa casa e forem bem recebidos, como que for posto diante de vocês. E aí, verso 9, até comer está fácil, é nossa parte, aleluia, glória a Deus. Mas o verso 9 diz assim: cure os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Nós vamos pregar o evangelho, nós vamos entrar nas casas, mas presta atenção, nós vamos manifestar o poder de Deus. A mão é sua, mas o poder vai ser de Deus. A boca é sua, mas as palavras que Deus vai colocar, é Deus que vai colocar as palavras na sua boca. As obras poderosas procedem da palavra de poder, da palavra de Deus. Eu creio que Deus vai usar a sua vida para curar muitos enfermos. Irmão, não tem nada a ver com você, tem a ver com a obra da cruz. A única questão que nós precisamos fazer é nos dispor a ir, porque Deus vai usar as nossas vidas. Esse sábado à noite fui no aniversário da família, estava conversando com uma tia minha, parente minha, que é de outro ministério, que evangeliza muito, e é interessante, né? Tem uma outra forma de ser igreja, ela é de uma outra igreja e tal, mas ela sai para evangelizar, e ela testemunhando quantos milagres ela tem visto Deus fazer através da vida dela. Por quê? Porque ela vai até as pessoas, ela vê a necessidade, ela impõe as mãos, e o milagre acontece. Isso vai acontecer, está acontecendo com a gente também. Irmão, todas as vezes que a gente se dispõe, sim ou não, a orar por alguém enfermo, Deus não faz milagres. Eu vou visitar algumas células, eu vejo muitos testemunhos, eu vejo muitos milagres acontecendo. Com quem? Com Manuel, com Zé, com a Maria, com o Sebastião. São pessoas que se dispuseram a fazer a obra de Deus. Então, muitas pessoas às vezes vêm aqui nos cultos, né, aqui na frente, com uma necessidade e pedindo uma oração. E eu vejo que não tem nada a ver comigo, com os pastores, é o poder de Deus. Irmão, o evangelho não é apenas palavra, mas poder de Deus. Que na sua célula haja poder de Deus, que na sua célula haja levanta e anda, que Deus realize grandes milagres. Tem pessoas, irmão, que vão vir para Jesus através do poder de Deus, através do milagre. Então, lá no encontro tem gente que é fechadana, até a hora da libertação. Quando o bicho começa a rosnar lá, vê alguém do lado dele, amigo que veio junto, e aí vê libertação, fala: rapaz, esse negócio não é brincadeira não, é minha mulher, rapaz, é meu marido, é meu filho, é o meu vizinho. Aí fala: então tem que ter poder de Deus.
E pode ser que essa semana Deus vai te usar para libertar alguém das garras de Satanás. Ele falou, amém, eis-me aqui. É que você está entendendo, irmão. Você recebeu esse ministério. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com a obra da cruz. Para as obras poderosas, nós precisamos de preparação. Jesus, ele entregou o ministério para mim e para você. Jesus, ele curou enfermos. Jesus, ele ali ministrava para multidões. Jesus passava a noite inteira orando. Irmão, nós somos discípulos de Jesus. Talvez nós não tenhamos visto tanto poder de Deus, porque nós não temos orado. Tem uma frase que diz assim: pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Jesus se retirava para orar. E aí depois ele ia para a multidão. Irmão, eu e você temos que ter esse tempo de oração. Esse tempo de recarregar as baterias, esse tempo de ouvir a voz do Pai, esse tempo de ler a palavra de Deus, esse tempo de ser cheio do Espírito. Quando eu sou cheio do Espírito e vou para o mundo, Deus usa a minha vida com poder. O milagre, ele abre a porta para a evangelização, abre o coração das pessoas para o Evangelho. Talvez você nunca foi usado por Deus para curar o enfermo. Talvez você nunca foi usado por Deus para libertar uma pessoa de demônios. Eu declaro que Deus vai começar a te usar dessa forma. E pessoas vão se abrir ao Evangelho através da sua vida. É muito maravilhoso, irmão, quando nós vemos, né, pessoas libertas, pessoas transformadas, né, pessoas que estão ali, sabe, na depressão, na ansiedade, no medo, se separando do marido, né, filhos vivendo uma vida terrível. E nós entramos no caminho dessas pessoas e oramos, e declaramos uma palavra, e aquela vida é transformada. Quando o poder de Deus se manifesta, aquela vida se abre para o Evangelho, a família inteira se abre para o Evangelho. Então presta atenção, você precisa manifestar o poder de Deus através da sua vida. Em primeiro lugar, a aceitação do Evangelho. Nós vemos aqui que Jesus, ele foi usado, né? Ele fala, cure os doentes que ali houverem, e diga-lhes, o reino de Deus está próximo. Quando eu e você, nós somos usados para pregar e para manifestar o poder, o coração das pessoas se abre. Eu creio, irmão, que nós vamos ganhar nessa semana muitas vidas para o Senhor Jesus. Talvez alguém vai chegar até você nessa semana e falar, eu estou com uma dor de cabeça. O que você vai dizer? Toma um Dorflex? Não! Você vai falar, vem cá, eu vou orar por você. Talvez alguém vai chegar até você essa semana e falar, eu não aguento mais o meu marido. Ô cara difícil e tal, e vai começar a falar para você. O que você vai falar? Larga dele? Não, você vai falar, eu vou orar e Deus vai restaurar o seu casamento. Talvez o seu chefe vai chegar para você e falar, a empresa está quebrando. Talvez nós vamos ter que logo fechar as portas e começar uma grande demissão. Deus vai te levantar para dizer, não chefe, eu tenho uma palavra, eu vou orar, nós vamos ungir e Deus vai te prosperar. Deus vai usar a sua vida, irmão. Terceiro, a alegria dos obreiros que realizam a obra. Destacamos aqui então 3 pontos. Em primeiro lugar, a autoridade dos obreiros. Irmão, quem se dispõe a ser obreiro do Senhor vai ser cheio de alegria. Em primeiro lugar, Deus vai dar autoridade. Deus já deu autoridade. No verso 19 diz assim, eu dei a vocês autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhe causará dano. Tem gente aqui que tem medo do diabo. Por quê? Deus te deu todo o poder e autoridade. Você pode pisar na cabeça dos demônios, das serpentes, dos escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E Deus está falando, o diabo não pode tocar em você, o diabo não pode causar dano em você, o diabo não pode mexer com você, com a sua família. Fala para o irmão que está falando, por que você está com medo? Ele já te deu autoridade, ele já te deu autoridade para isso, ele já te comissionou, ele já te chamou. Ele fala, você é obreiro, você foi chamado, você foi comissionado, você foi revestido de autoridade. O diabo olha para você, ele tem medo, irmão. Presta atenção. O diabo olha para você, ele tem medo. Já viu o cachorro? Que ele não sabe se ele ataca ou não ataca? Irmão, se você correr do cachorro, você está complicado. Já correu de cachorro uma vez? Ele correu atrás de você e te mordeu? Quem já foi mordido por cachorro aqui sabe do que eu estou falando? É assim. Você dá de cara com o bicho, ele para, você para. Aí agora você tem que resolver. Ou eu vou para frente ou eu não vou. Eu já saí correndo de cachorro e já fui mordido, irmão. Confesso para você. Assim é o diabo.
O diabo, ele vai ver qual é a sua reação, se você entende que você recebeu autoridade. Tem gente que está correndo do diabo, tem gente que está com medo do diabo. Aí você é alguém revestido de autoridade, você é alguém que pode pisar em serpentes, escorpiões, e o diabo está correndo dele. Mas presta atenção, hoje ele vai inverter esse negócio. Hoje, quando você der de cara com ele, você vai falar: capeta dos infernos, agora eu sei, estou revestido de poder e autoridade. Eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Irmão, o diabo não pode olhar nem nos seus olhos. Quem já libertou alguém de demônios, ouviu lá no encontro, o diabo não consegue olhar nos seus olhos. Sabe por quê? Nos seus olhos tem fogo, nos seus olhos tem luz, dentro de você tem glória de Deus. O diabo não pode olhar para você, o diabo não pode tocar em você. Então, quando você para diante do diabo e fala: eu estou revestido de autoridade, aí o diabo fala: agora complicou, porque ele entendeu. Aí você fala: diabo do inferno, vai soltar essa vida em nome de Jesus, vai sair dessa casa em nome de Jesus. E aí, irmão, Deus vai usar a sua vida com poder e autoridade. Em segundo lugar, os obreiros terão experiências vitoriosas. Irmão, você já teve experiências com Jesus? De curar pessoas, de libertar pessoas, de liberar uma palavra de conhecimento. É isso que Deus tem para você. É maravilhoso, é uma alegria muito grande quando nós somos usados por Deus. Então, eu e você fomos chamados para ter muitas experiências vitoriosas. Um dia nós vamos estar lá no céu, junto com Paulo, Pedro, com os apóstolos, e aí eles vão contar parte do que eles fizeram. Talvez as coisas mais importantes, talvez não, estão na Bíblia as mais importantes, mas tem muitas coisas que não estão registradas. E aí eu vou falar: Paulo, Pedro, eu vi lá aquele momento, Paulo e Silas na prisão, vocês começaram a cantar, e as correntes e tal, e vocês foram libertos e tal. Aí ele fala: agora conta você como é que foi. Qual foram as suas experiências vitoriosas? Irmão, se você subisse agora, Jesus voltasse para você agora, você desce de frente lá com os apóstolos, né? Com aqueles que foram os grandiosos da fé, os heróis da fé. Aí eles falam: agora conta para nós como Deus usou sua vida lá embaixo. O que você contaria, irmão? Pergunta para um que está do seu lado: tem muita coisa para contar de experiências vitoriosas? Eu sei, você tem, eu vejo. Presta atenção, irmão. Será que o nosso Deus é o mesmo Deus de Paulo, de Pedro? Será que o mesmo Espírito que usou a vida deles é o mesmo Espírito que está dentro de nós? Será que naquele tempo, você crê como alguns creem, naquele tempo tinha milagres, mas os milagres cessaram? Mas o poder de Deus cessou? Nós estamos agora pregando, não tem poder. Irmão, tem poder sim disponível para mim e para você. Então eu e você vamos se levantar nesses dias para ter experiências vitoriosas. Talvez você já teve experiências vitoriosas no passado, irmão, mas faz muito tempo que você não tem tido. Eu quero dizer para você: Deus tem experiências vitoriosas para você hoje, no seu ministério, no seu chamado, através da sua casa, através de casas que você vai entrar, Deus vai te usar. Eles serão então fascinados, as pessoas serão fascinadas pelo poder do Evangelho. Nós vamos pregar o Evangelho através do poder, e as pessoas vão ver o poder de Deus fluindo através da nossa vida. E sabe o que isso vai acontecer? Gerar alegria em nós. Eu já tive algumas experiências, e vou dizer para você: a maior alegria, primeira, é quando Jesus entra na nossa vida. A segunda maior alegria é quando nós ganhamos uma vida para Jesus. A segunda maior alegria é quando nós vemos o poder de Deus se manifestando em nossas vidas, uma pessoa sendo liberta, curada, transformada. É a segunda maior alegria. Quando já tiver a primeira experiência de Jesus entrar na sua vida, a maior alegria, quando já tiver essa primeira, glória a Deus. Agora você precisa ter essa segunda experiência, e essa experiência é uma experiência que pode ser diária na sua vida, você ser usado através do poder de Deus. Em terceiro lugar, a alegria dos obreiros enviados. No verso 20 diz assim: contudo, alegrem-se, não porque espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no céu. O seu nome está escrito no livro da vida. Então, a segunda maior alegria é a alegria do serviço, é a alegria do servir, é a alegria de ser enviado, sabe, e ser usado por Deus. A maior alegria é ter Jesus no coração. A segunda maior alegria de ser enviado. E quarto e último, a alegria de Jesus, os comissionados da obra. Deus é soberano, a soberania de Deus na salvação. Lucas 10, 21 diz assim: naquela hora Jesus exultou no Espírito Santo e disse:
eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Irmão, esse é um texto que fala que Jesus se exultou no Espírito Santo. Uma coisa é se alegrar, outra coisa é exultar. Jesus, ele explodiu de alegria. Se pegar na Bíblia a mensagem, fica mais fácil da gente ler. Diz assim: Jesus sentiu nessa hora uma incontida alegria no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos que se acham sábios e as revelaste a gente simples e novos na fé. Sim, Pai, foi desta maneira que quisestes agir. Quando Jesus, ele vê a obra, pessoas sendo salvas, pessoas sendo ganhas, quando a obra de Deus é manifesta, Jesus, ele incontia de alegria. Então, irmão, eu e você, nós seremos usados na obra do Senhor, e nós teremos uma grande alegria, porque nós vamos ver pessoas sendo salvas, libertas, transformadas, cheias do Espírito. Muitos de vocês estão com a gente um tempão, que foram ganhos através da nossa vida há um tempão, e ganhar essas pessoas para Jesus foi uma experiência maravilhosa. Mas sabe, quando a gente vê a obra que Deus vai fazendo dia a dia, sabe, é uma alegria muito grande ver o que Deus está fazendo. E eu creio que Deus, ele quer usar a sua vida para você desfrutar dessa incontida alegria de ganhar vida para Jesus. Jesus se alegra muito, por quê? Porque Deus revelou a pessoas simples. Tem muitas pessoas, irmão, que são muito inteligentes, muito sábias, muito estudadas, e eu vou dizer para você, são poucos esses que virão para Cristo. Por quê? Porque o evangelho é para o simples. Ah, pastor, eu não concordo. Fala com Deus de novo, é o que está escrito. E na prática, a maioria daqueles que vêm para o evangelho são pessoas simples como eu e como você. Deus escolheu o simples, o fraco, para confundir o quê? O forte, o sábio. Deus escolheu pessoas como eu e você para pregar o evangelho. Deus ocultou daqueles que se acham sábios. Tem gente que se acha muito sábio, inteligente, mas não conhece nada da palavra de Deus. Muito sábio, muito inteligente, ganha muito dinheiro, mas vai passar a eternidade no inferno. E tem pessoas simples, sabe, que não sabem nem ler e escrever direito, mas que tem Jesus na vida delas, que aceitaram Jesus e que tem a vida eterna. Eu vejo muito líder de célula, irmão, que não são grandes pregadores, grandes leitores, que tem um português assim, né, impecável. Eu vejo muita gente falando, nós vai, nós fica, e pregando evangelho nas casas, e poder de Deus se manifestando. Então, não tem a ver, irmão, com quanto você está preparado. Eu vou dizer para você, tem a ver com a sua disposição. Deus, ele vai usar a sua vida. Concluindo, alguém disse que a primeira maior alegria de uma pessoa é ganhar uma pessoa para Jesus, mas a segunda maior alegria é nós fazermos a obra de Deus. Irmão, todos os dias pessoas morrem, todos os dias pessoas que nós conhecemos nos deixam, ou de vez em quando isso acontece. Eu vou dizer para você, nós vamos pregar o evangelho, nós vamos ganhar pessoas para Jesus. Esse índice do Instituto Moody, que diz que 5% apenas dos crentes já ganharam uma vida para Jesus. Talvez na igreja de célula seja um pouquinho mais, ok, mas nós precisamos mudar essa realidade. Nós pastores conhecemos vocês conhecem a gente. Então, eu creio que Deus, ele quer nos ativar para que nós possamos ganhar muito mais vidas para Ele. Então, esse encontro que nós vamos fazer, irmão, é um final de semana muito especial. Nós queremos ver muitas vidas sendo ganhas para Jesus. Então, o próximo final de semana, nós teremos duas coisas acontecendo. Primeiro, o encontro com Deus, sexta, sábado, domingo. Outra coisa que vai acontecer, no domingo, nesse horário aqui, nós já teremos entrado com os encontristas aqui, vamos fazer uma grande festa. A ideia é que os parentes dos encontristas venham receber eles aqui, e que você que não foi para o encontro, não venha para cá sozinho. Você vai trazer pelo menos uma vida. Por quê? Porque o culto da semana que vem vai ser diferente. Vamos chegar com os encontristas, eles vão testemunhar, a palavra vai ser menor, vamos fazer o apelo para Jesus no final, vamos levar essas pessoas para tomar um café, uma Coca-Cola, uma bolacha, vamos compartilhar mais um pouquinho com ele lá, pegar o contato deles e desafiar eles a abrir a casa para a gente fazer casa de milagres na vida deles. Então, essa semana, né, é uma semana chave, é uma semana muito especial, que Deus possa usar a sua vida e a minha vida. Eu e você, nós recebemos um ministério da reconciliação.